Fala pessoal, beleza? Então, dando continuidade aqui nos nossos comandos do Ubuntu, hoje nós vamos aprender o comando mkdir, que é um comando para a gente poder criar diretórios e subdiretórios aqui no Ubuntu. Também vamos aprender como deletar esses diretórios, ok? Então vamos lá. Como vocês podem ver, a minha tela já está dentro do diretório Home e eu vou criar novos diretórios aqui dentro do Home, tudo bem? Então, para começar, vou começar aqui com o mkdir, que significa make a directory, tá? Em inglês. Então, esse mk é de make e o dir de diretório, ok? Ou directory em inglês. Então, é isso que significa este comando, tá? Então, eu vou colocar aqui mkdir e vou digitar o nome da minha pasta. No caso aqui, eu vou chamar de nova. Veja que eu coloquei o N maiúsculo. Só lembrando que o Ubuntu ele é um sistema operacional case sensitive. Isso significa que letras maiúsculas e minúsculas têm importância, né? Têm relevância aqui na hora de dar os comandos. Então, se eu usar o N maiúsculo, é este nome, né? É desta forma, com o caractere N maiúsculo, que ficará registrado. Quando eu uso um nome para uma pasta, né? Para um diretório, que tenha mais de uma palavra, e a gente vai utilizar o espaço, então nós temos que fazer assim. Utilizar a barra invertida, geralmente fica aqui do lado do Z, entre o Shift e o Z, aqui no teclado, no canto esquerdo. Aí sim eu dou espaço e coloco pasta, tá certo? Então eu coloquei mkdir, faça um diretório e dei o nome deste diretório, tudo bem? Então aqui no caso, nova, barra invertida, espaço, pasta. Vou dar um Enter. Veja que ele não me deu nenhum feedback, porque o sistema operacional Ubuntu, ele não vai te congratular, não vai te parabenizar porque você fez um comando correto. Ele só vai te notificar caso você tenha insucesso, caso dê errado o comando, aí sim, então ele vai te avisar. Vamos dar o comando ls para ver, olha só. Eu tenho aqui Marcos, tudo minúsculo, e nova pasta com N e P maiúsculo, espaço entre as duas palavras. Beleza? Uma outra maneira de você criar também esse diretório é utilizando aspas, ao invés de usar a barra invertida. Tá? Então, essa é uma outra maneira, pode ser mais fácil para você também. Então, eu estou aqui na Home, apaguei os diretórios, para a gente poder fazer agora com esse novo formato. Então, eu vou utilizar o mkdir, espaço, aspas, nova pasta. Fechei aspas, Enter. Dou um ls, veja lá. Então, eu tenho criei a nova pasta utilizando aspas, tá certo? Então, essa é uma outra maneira de você criar esse diretório, tá bom? Quando você tem duas palavras, então ao invés de usar barra invertida, você também pode usar aspas. Lembrando, pessoal, que aspas é diferente de apóstrofe, tá? Então o aspas ele está aqui na mesma tecla do apóstrofe, só que você tem que usar o Shift para acionar o aspas, beleza? E aí, para apagar, a mesma coisa, né? RM, eu por padrão já uso traço RF, aspas, nova pasta. Fechei aspas, Enter. ls não está mais lá, tá? Então dessa forma pode ser que seja mais fácil também para você aí, beleza? Beleza, pessoal. Então agora vamos criar arquivos dentro desses diretórios que nós estamos criando, tá bom? Então eu vou utilizar o mkdir, vou criar uma nova pasta chamada meus documentos. Beleza? Então, tá aqui a minha pasta, meus documentos. cd barra home barra aspas meus documentos. Estou aqui dentro, não tem nada. E agora eu vou criar
um arquivo utilizando o pacote touch, tá? Então, touch arquivo 1.txt. Beleza, quando eu dou um ls aqui na pasta documentos, eu vejo meu arquivo 1.txt. Vou criar mais um arquivo, utilizando aqui as setinhas, vou chamá-lo de arquivo 2.txt e vou criar um terceiro. Então, utilizando o comando touch, arquivos, põe um número, né, para diferenciar o nome, .txt. Quando eu dou um ls para listar, ele me traz os arquivos que tem dentro desse diretório que eu criei meus documentos. Beleza? Então agora nós vamos ver como eu posso copiar esses arquivos que estão aqui dentro de meus documentos para um outro diretório. Tudo bem? Então eu vou utilizar assim. cp. Então esse comando cp, ele significa cópia, ou copy. Então ele vai copiar o arquivo que está aqui nesse diretório para um outro diretório. Então eu vou dar o endereço aqui, home, meus documentos, tá certo? E aí eu vou dar aqui mais um barra e vou copiar o arquivo 1. Mantém junto. Arquivo 1.txt. Então eu dei o comando da origem desse arquivo. Agora nós vamos dar o comando do destino. Então agora sim, eu coloco espaço, barra, tmp, que é a pasta temp, e vou dar aqui o novo nome 2.txt. Dá um novo nome para ele, porque é uma cópia nova que eu estou fazendo lá em temp. E vou dar um enter, tá certo? Agora a gente vai mudar de diretório. Vamos lá para o temp. ls. E vamos ver se ele está aqui. Está aqui, ó. Novo nome, .txt. Tudo bem? Então a gente copiou o arquivo que estava lá na home meus documentos aqui para a pasta temporária do Ubuntu. Beleza? Tranquilo então? Então é isso, pessoal. Nós aprendemos aqui nesse vídeo como fazer um novo diretório de duas formas, utilizando barra invertida e aspas, como deletar, como apagar. Beleza, então agora nós vamos apagar esses arquivos que nós criamos, tá certo? cd barra home ls, tá lá meus documentos, barra aspas, meus documentos. Fechei aspas. Estou aqui dentro, ls, então aqui estão os meus arquivos. Se eu der o comando rm, arquivo 1.txt, ele remove esse meu arquivo, tá vendo? A mesma coisa se eu fizer com o 2, ele também vai remover. E lembra que nós vimos, se eu quiser apagar o diretório todo, com o arquivo que tiver lá dentro, o subdiretório, nós vamos utilizar, então, vai ser rm de remove, traço R de recursivo, F de force, porque eu vou forçar a pergunta, né? Ele não vai me fazer a pergunta, porque eu estou forçando o comando rm de remove, tá certo? E preste bastante atenção aqui, porque você pode apagar uma pasta por acidente. Então tem que tomar muito cuidado com esse comando, porque aqui você está como superusuário. Não existe uma lixeira para esse tipo de comando, né? Aqui no superusuário.
tudo bem? Então você simplesmente tem que tomar muito cuidado com esse comando, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui meus documentos. Não está mais lá, então eu apaguei o diretório meus documentos e, consequentemente, o arquivo que estava lá, porque eu usei o "-rf". Beleza? Então é isso. Esse foi o foco, então, do nosso módulo de hoje. Como criar diretórios, subdiretórios, criar arquivos, copiar arquivo para outros diretórios, deletar os arquivos e deletar aqui também o diretório e os seus subdiretórios e arquivos que tiverem lá dentro. Beleza? Então, esses são os comandos aqui desse vídeo. No próximo, nós vamos ver novos comandos aí. Beleza? Até a próxima.